Tenho certeza de que todos vocês já devem ter ouvido falar da teoria da evolução de Charles Darwin. Essa teoria sugere que os seres vivos evoluem para adaptar-se ao ambiente em que vivem. A evolução não para. Hoje vamos falar sobre 7 animais que, como resultado da evolução, poderão ter uma aparência muito diferente daqui a 100 anos. Então, vamos lá! Ratos. À primeira vista, ratos são animais inofensivos que parecem não fazer diferença nenhuma em nossas vidas. Mas, ao contrário do que parece, por muitos séculos os ratos foram a maior ameaça para os seres humanos. Eles acabam com a colheita, destroem fios elétricos, contaminam os alimentos e ainda transmitem doenças. Este pequeno e adorável animal traz consigo diversos perigos, mas isso não era um problema tão grande enquanto podíamos eliminá-los com raticidas. Normalmente é utilizado um produto químico chamado varfarina para exterminá-los. Mas um estudo feito na Europa aponta que esse produto pode não funcionar mais. Isso porque ratos domésticos na Alemanha e na Espanha começaram a demonstrar resistência à varfarina. Nesse estudo foi descoberto que um exemplar desses ratos teve alterações em um gene específico. Esse gene até então era conhecido por ser típico dos ratos argelinos. Isso significa que a evolução desses ratos foi possibilitada através do acasalamento entre as diferentes espécies. Se esse problema não for resolvido, daqui a 100 anos a humanidade poderá ter de enfrentar hordas de ratos que virão para roubar a sua comida e o seu lar. Elefante. Desde crianças já tínhamos conhecimento de que o elefante é o maior animal existente em nosso planeta. Basta olhar para um deles para comprovar que isso é verdade. Um elefante pode chegar a 3 metros de altura e seu peso pode chegar a toneladas. Eles possuem também grandes presas, e dessas presas é obtido o marfim, um material que infelizmente é negociado por valores altíssimos no mercado negro. Isso faz com que esses animais sejam alvos de caçadores do mundo inteiro. Atualmente, as presas dos elefantes estão se tornando cada vez menores, e é exatamente essa a maior causa dessa mudança. São os resultados da evolução que começam a aparecer. Os caçadores têm interesse somente nos elefantes com grandes presas, ou seja, aqueles que têm uma presa menor ou que simplesmente não a possuem, não se tornam alvos desses caçadores. A consequência disso é que no futuro somente existirão elefantes com presas pequenas, ou sem nenhuma delas, já que somente esses conseguirão passar seus genes para a próxima geração. Se a caça descontrolada não extinguir os elefantes completamente, é possível que as próximas gerações só poderão ver os elefantes sem presas. Caracóis. Se o elefante é o maior ser vivo, os caracóis claramente estão entre os menores seres do planeta. E este pequeno e tranquilo animal também vem trilhando o caminho da evolução. Você já deve ter se deparado com esse ser gosmento enquanto caminhava em uma floresta ou cuidando do seu quintal. Os caracóis são facilmente encontrados em lugares escuros e úmidos e se alimentando de plantas apodrecidas. É dessa forma que eles contribuem com o meio ambiente. Mas esse mesmo ambiente mudou o pequeno morador do seu quintal. Se observássemos os caracóis pelas últimas décadas, poderíamos ter testemunhado as mudanças que a evolução causou neles. Um exemplo é que, devido à gradual mudança climática e ao aumento da atividade solar, os caracóis de quintal estão ficando com sua coloração cada vez mais fraca. Veja as listras em sua concha. Ao comparar com um exemplar dos anos 60, percebe-se que sua coloração está bem mais fraca. E se formos pensar bem, isso tudo faz bastante sentido. As cores mais fortes e escuras tendem a reter mais calor, e provavelmente eles não queriam ser cozidos vivos dentro de sua própria concha. Dessa forma, é provável que daqui a 100 anos, a grande maioria dos caracóis tenha uma coloração ainda mais fraca do que atualmente. Aranhas. Ainda que em foto ou vídeo, uma tarântula pode ser assustadora, não é mesmo? Qualquer um, mesmo não tendo aracnofobia, se arrepiaria ao ver uma grande aranha. E provavelmente desejaria ter um lança-chamas em suas mãos neste momento. Mas então, como será que as aranhas irão mudar nos próximos 100 anos? Por sorte, aparentemente elas não vão se tornar do tamanho de um elefante. Mas o fato de viver próximo aos seres humanos pode estar causando terríveis mudanças nelas.
As aranhas estão evoluindo rapidamente por causa dos humanos que vivem nas grandes cidades. Para sobreviver nesse ambiente, elas são obrigadas a se tornarem cada vez mais ágeis e inteligentes. E é impossível parar esse processo. Além de se tornarem ainda maiores, provavelmente elas começarão a produzir veneno com um objetivo específico. Ou seja, as aranhas que convivem com os seres humanos poderão aprender a criar um veneno contra nós. Bom, vamos parar por aqui porque esse assunto já está me dando medo. Humanos. A história da evolução não pode ser concluída sem nós mesmos, os seres humanos. A humanidade trilhou um longo e complexo caminho evolutivo até os dias atuais. Nós podemos ficar de pé com a coluna ereta, dominamos um incrível e complexo método de comunicação e ainda possuímos o dedo polegar opositor para poder pegar objetos com mais facilidade. Como será que nós vamos evoluir mais daqui para frente? Talvez não ocorra uma grande mudança em nossa evolução, mas ainda assim, pequenas mudanças estão acontecendo. Por exemplo, de forma geral, nossa estatura está aumentando. Graças aos cuidados com a saúde e a alimentação rica em nutrientes, estamos em média 7 centímetros mais altos do que 100 anos atrás. E não há nenhum indício de que essa tendência pare nos próximos 100 anos. Da mesma forma, a cor de nossa pele também está mudando. Devido à alteração climática e à forte atividade solar, a coloração de nossa pele está ficando cada vez mais escura. Se, por exemplo, tivermos que nos mudar futuramente para Marte, os desbravadores do planeta vermelho terão de se esforçar para se adaptar à sua nova morada. Como a gravidade em Marte é menor, os humanos que viverem lá aumentarão ainda mais a sua estatura, e talvez seus olhos se tornarão grandes e vermelhos para se adaptar a esse novo mundo. Ursos. Um certo urso mora em uma floresta, revira o lixo e é amigo de um porco falante, um tigre falante e um coelho falante. Hoje em dia existem muitos tipos de ursos polares até mascotes de times de futebol. No aspecto da evolução, já temos conhecimento de que uma interessante mudança está acontecendo com os ursos cinzentos e os ursos polares. Os seres humanos causam grande influência em suas vidas e, consequentemente, em sua evolução. À medida que as grandes cidades se desenvolvem, o urso vem perdendo seu habitat natural, mas não é só isso. Com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, cada vez se torna mais difícil para os ursos polares sobreviverem na natureza. Essa dificuldade de sobrevivência está fazendo com que eles desçam para o sul e se acasalem com os ursos cinzentos. Essa espécie híbrida, resultado do acasalamento entre as duas espécies, ainda não tem um nome, mas é com certeza um novo estágio da evolução, em que começa uma alteração no fundo genético. Em 2006 foi encontrado pela primeira vez um urso selvagem dessa nova espécie. Mas ainda não se sabe ao certo como será o futuro deles daqui a 100 anos. Lagartos. Em um estudo, pesquisadores levaram vários lagartos para uma ilha próxima à Croácia. Ao voltar após algumas décadas, eles descobriram que esses animais haviam sofrido uma alteração em seu aparelho digestivo, que se adaptou de forma que pudessem digerir as plantas daquele local. Em outra ocasião, na década de 30, uma praga de formigas de fogo se espalhava pelos Estados Unidos. Muitas espécies de lagartos acabaram se tornando comida para essas formigas. Porém, nem todas as espécies tiveram o mesmo destino. Os lagartos que sobreviveram a essa praga aprenderam a fazer uma espécie de dança, a fim de derrubar as formigas de seu corpo. O que aconteceu então foi que as próximas gerações daqueles lagartos nasceram com pernas mais longas para que pudessem fazer essa dança de forma mais eficaz. Um outro caso curioso ocorreu na Austrália, onde pesquisadores descobriram um lagarto que carregava seu ovo dentro do corpo até o momento do nascimento do filhote. Se levarmos em consideração todos esses casos, pode ser que daqui a 100 anos seja possível encontrar um lagarto que, além de dançar com suas longas pernas, se alimenta de qualquer coisa e ainda se reproduz como um ser humano. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês que assistem aos nossos vídeos. Voltem sempre para ver os conteúdos interessantes que preparamos periodicamente. Vocês são sempre bem-vindos e bem-vindas. E aguardamos a sua próxima visita. Até mais!